problema do mal tem sido objeto de debate no ambiente filosófico e religioso desde a antiguidade. Esse assunto tem sido tão preocupante que muitos chegaram a ponto de dizer que o mal, seja moral ou físico, não existe. O que chamamos de mal seria a ausência do bem. Outros dizem que o mal é uma ilusão da mente humana. Ele na realidade não existe. Então temos aí duas posturas, pelo menos, já nesse parágrafo, para a questão da não existência. Um dizendo que o que existe na verdade é o bem, sendo o mal a sua ausência. E outro dizendo que na verdade o mal é uma ilusão, que toda ação na verdade é uma ação boa porque voltada pela deidade. E aí temos as deidades, no caso do panteísmo, deidades que são responsáveis pela ação boa e pela ação má. Que na verdade todas elas têm a prerrogativa da sua ação, de agir da forma como agem, né? Tem esse direito de agir dessa forma, que foram encarregadas pela construção ou pela destruição. Na verdade, essas duas realidades são fruto dessas deidades. Então não há necessariamente uma questão de escolher o bem ou escolher o mal, mas simplesmente viver e deixar essa ação se realizar, né? Se submeter a ela, né? Aceitar a sua ação, porque é uma realidade. Então, enquanto um diz que na verdade o bem é que de fato existe, o mal sendo sua ausência, o outro diz que os dois existem, coexistem e têm de ser aceitos. Muitos têm perguntado, se existe um Deus todo-poderoso, todo-bondoso e onisciente, por que então ele permite que tanta maldade e tanta agonia existam nesse mundo? Todos os cristãos admitem que seu Deus é o Criador e o supremo dirigente do universo. Nada acontece sem a sua permissão. Em face dessa afirmação, como se explica a entrada e a permanência do mal no mundo? Essa é uma pergunta que até hoje os estudiosos não encontraram uma forma de respondê-la racionalmente e satisfatoriamente, porque tem surgido várias escolas de pensamento filosóficos e religiosos expondo seus pareceres, mas nenhuma delas tem conseguido responder com satisfação às objeções. Aí entramos no campo que estávamos já mencionando anteriormente, acerca das teologizações e das filosofias, das especulações. Então a ação de Cristo, dos apóstolos da primeira igreja, sempre foi uma ação muito mais dinâmica e muito mais prática. O mal existe, o mal tem que ser combatido e tem que ser resolvido. Então a solução para o mal, que é o mais importante, que aliás permanece sendo o principal, permanece sendo o mais importante. Agora, além da solução para o mal, no caso, a vida eterna a vida eterna como solução para a condenação eterna, a cura como solução para a doença, o perdão como solução para o pecado. Então, além desta ação, que é com certeza até hoje a mais importante, há também a necessidade da especulação para a tranquilização e para fortalecimento da fé, como Pedro mesmo falou na sua carta, que nós temos que apresentar nossa fé com tranquilidade. Então, para que possa essa tranquilidade existir e possamos então apresentar a fé de uma forma tranquila, há necessidade de pensar acerca do mal e a necessidade também de nos depararmos com esse problema para poder estarmos firmes na nossa fé. Porque se nós ignorarmos esse problema, se fecharmos os olhos a ele, se fugirmos dele, com certeza haverá uma ambiguidade, haverá um grande questionamento, uma grande lacuna que poderá vir a trazer a queda. Muitas pessoas naufragam na fé por causa de dúvidas irresolvidas, questionamentos não respondidos, que ficam no coração e começam a alimentar incertezas, e tais incertezas podem levar até a perda da fé. Então, quando começa a afetar a fé, é necessário então trazer uma reflexão. Talvez não possa trazer uma resposta definitiva, porque são coisas que estão num nível de realidade acima das nossas possibilidades. Quando o homem foi colocado diante do problema da árvore do bem e do mal, ele foi colocado diante dessa situação a qual ele não tem controle. Então é uma situação que está além da sua capacidade, está além da sua natureza. Então o homem, enquanto vivia em inocência, a sua comunhão com Deus era perfeita e esses problemas não lhe atingiam. Ele estava protegido desses problemas, ele vivia numa plena comunhão com Deus. Não havia dúvida em seu coração, havia plena felicidade, pleno gozo. Sua vida era tranquila.
Agora, quando o homem e a mulher foi seduzida, né, por aquele fruto, né, e quis ter contato com o conhecimento do bem e do mal, quis ser como Deus. O problema é, o ser humano não é como Deus. O ser humano não tem a estrutura de Deus. O ser humano não tem o intelecto de Deus. Então, com isso, quando o ser humano se depara com problemas que são da esfera de Deus, ele entra em colapso. Ele entra em colapso. Com esse colapso veio toda a confusão que permanece até os dias de hoje. Então, este colapso certamente não será resolvido nesta aula. Tantos filósofos se debruçaram sobre isso e tantos mais se debruçarão ainda ao longo da história. Todavia, o nosso principal objetivo é chegar à firmeza da fé, deparar-se com o problema, compreender a sua amplitude e tranquilizar-se em relação à sua fé, tranquilizar-se em relação ao seu Deus, a certeza da resolução do mal por um Deus todo-poderoso e todo-bondoso. Então nos deparamos com o problema, sabemos que ele não está nas nossas mãos resolvê-los, mas sabemos que cremos num Deus que resolverá o problema do mal, num Deus que tem solução para o problema do mal. Muito papel e tinta já foram gastos por teólogos, filósofos nas tentativas de explicar a origem do mal, mas o enigma ainda não foi desvendado. É importante observarmos que o problema do mal, apesar de conter questões que incomodam os cristãos quando os confrontam com as atitudes de Deus, não tem sido os cristãos que têm se preocupado com ele. Aí entra novamente a questão prática. O cristão, ele analisa o problema do mal como uma forma de observar, de entender, não necessariamente resolver, mas entender, saber que o mal existe e quais são as suas consequências. Para quê? Para que ele possa estar firmado na sua fé e prosseguir na sua caminhada, apesar do mal, sabendo que há solução para o mal, sabendo que há vitória sobre o mal, tá certo? Então, não é o cristão que chega também a essa conclusão, como outros também não chegam, a resolução total do problema do mal, o entendimento total acerca dessa amplitude. Mas o cristão depara-se com um problema, entende o problema e solidifica-se na sua fé. Com isso ele dá prosseguimento, e o problema do mal não é uma questão que venha a travar, né, a sua caminhada. É importante observarmos que o problema do mal, apesar de conter questões que incomodam os cristãos, que incomodam os cristãos quando as confrontam com os atributos de Deus, não tem sido os cristãos que têm se preocupado com ele. O mal natural e o mal moral existem no universo como um fato, e existiriam ainda que o cristianismo jamais o mencionasse, ou seja, é supra, né, além da questão do cristianismo. Já existia e não foi criado pelos cristãos, não foi inventado por eles, diferentemente do que pensam alguns. A questão do pecado, a questão do mal, não é uma forma de dominação da religião, ou a moralidade como dominação dos fracos em relação aos fortes e poderosos. É uma questão, é um problema que é pensado, que é confrontado, ao qual se deparam tanto os fracos quanto os fortes, tanto os religiosos quanto os não religiosos. Os religiosos têm uma perspectiva do mal enquanto pecado. Os não religiosos têm uma perspectiva do mal enquanto problemas para a sua vida, enquanto situações desagradáveis, enquanto impedimento em relação ao alcançar aquilo que é do seu desejo. Então cada um visualiza do seu ponto de vista, mas visualizam o mesmo, visualizam o problema do mal. Um porque gostaria de se livrar do mal para viver os seus desejos e seus deleites, né? Então o mal aparece para ele, uma doença, uma incapacidade, uma situação que impede ele de viver o seu desejo. O outro visualiza o mal como algo que pode afetar a sua comunhão com Deus e levar ao pecado. Então ele visualiza o mal do ponto de vista do mal se constituir para ele num pecado, numa separação de seu Deus, uma quebra da sua comunhão. Mas o mal existe para ambas as situações, existem para todos esses sujeitos, né? Mal natural e o mal moral. O cristianismo apenas intensifica o problema devido à luz que ele projeta sobre o caráter de Deus e a concepção mais elevada que tem do homem. Então
Então, por ele olhar para Deus e para o homem como seres importantes, Deus como todo-poderoso, todo-bondoso, onipotente, onisciente, onipresente. Então, com isso, ele superdimensiona também o problema do mal, porque ao deparar-se com o fato da existência do mal e afirmar que Deus é toda bondade, necessariamente haverá uma colisão entre esses conceitos, o conceito da existência de um Deus todo bondoso e todo poderoso, mas convivendo com a existência do mal moral e as consequências com o mal físico e o sofrimento humano e a tragédia humana. Então, como esses dois conceitos poderão conviver? E é onde muitas pessoas chegam à conclusão de que são contraditórios. Sendo contraditórios, um dos dois é falso. Ou Deus não é todo bondade, e com isso o mal existe, e o mal está presente no mundo, ou Deus é todo bondoso, e o mal na verdade não existe. Então, o que nós estamos vivendo, qual é a origem desses problemas? Por que esse sofrimento? Então, existem muitos que chegam a essa conclusão por causa desse conceito que foi superdimensionado pelos cristãos em relação à característica de Deus como todo bondoso. O homem como um ser criado perfeito, mas degradado pelo pecado, e Deus como um ser todo bondoso e coexistente com o problema do mal no mundo. Então esses problemas não foram criados, não foram inventados, foram superdimensionados por causa da ênfase dada pelo cristianismo. Para outros conceitos de religião ou de filosofia, esses problemas não serão tão intensos. A gente vai ver, por exemplo, o materialismo, a gente vai ver o panteísmo, eles têm outra conotação. Ele não cria cristianismo, né? Ele não cria o problema, mas pelo contrário, procura um caminho para resolvê-lo. Mas o problema está presente a todo instante e deve ser considerado por qualquer sistema, seja qual for, cristão ou não cristão. Constitui uma das dificuldades da filosofia e não menos da teologia. Todos admitem que o pecado é um mal que faz mal. Ele fala acerca do mal moral que produz o mal circunstancial. Se isso é verdade, como todos nós cremos, então quem criou o mal moral, que ele está descrevendo aqui? Esse tema torna-se mais complexo ainda porque ele envolve a maldade natural que resulta do sofrimento das coisas naturais, como inundações, incêndios, enfermidades, terremotos, maremotos, secas, etc. As maldades que advêm de causas morais, que é a guerra, homicídio, roubo, prostituição, engano e tantos outros males que resultam da pervertida natureza humana. Tudo isso deixa muitas pessoas confusas, achando difícil admitir que Deus esteja envolvido em tanto sofrimento. Ou pelo menos coexista, né? Entende que se estivessem no lugar de Deus, possuindo os poderes que Deus possui, não permitiriam tantas maldades como vemos em nosso mundo. E, aliás, esse pensamento humano é muito comum, ele é, na verdade, fácil de se entender, né? Porque o homem chega a essas conclusões. E na verdade ele tem esse tipo de pensamento não só em relação a Deus, mas em relação a todas as pessoas que estão num nível de liderança. Sempre os seus subalternos pensam que estando em seu lugar fariam de outra forma. O cidadão que olha para o político e pensa que se ele fosse político faria de outra forma, conduziria o governo de outra maneira. O funcionário da fábrica que pensa que se fosse ele o proprietário também agiria de outra forma em relação aos funcionários, à produção, em relação ao trabalho num todo. Sempre o problema do subalterno que entende que o seu superior está agindo de uma forma incapaz, né? Que na verdade ele deveria ser aquela pessoa, ele deveria estar no comando e se estivesse faria de outra forma. Então esse problema não é só em relação a Deus, é em relação a tudo. Esse assunto é a maior problemática que a filosofia e a teologia ainda não puderam explicar satisfatoriamente. Em virtude dessa complexidade, os pensadores no assunto se divergem muito, mas mesmo assim os estudiosos não ficam em silêncio, tentando responder o eco das indagações, apresentam argumentos de várias naturezas, desde os mais mirabolantes.
E aí temos a incompatibilidade do mal com os atributos de Deus. A incompatibilidade do mal com os atributos de Deus. Daqui a pouco vamos entrar no trilema de Epicuro. O trilema de Epicuro. O famoso filósofo grego Epicuro, que viveu entre os anos 341 e 271 a.C., discorreu sobre o assunto dizendo: ou Deus quer remover a maldade deste mundo, mas não pode, ou ele pode, mas não quer, ou ele nem pode e nem quer, ou finalmente ele tanto pode como quer fazê-lo. Se ele tem a vontade, mas não o poder, isso mostra fraqueza. Isso mostra fraqueza, o que é contrário à natureza de Deus. Se ele tem o poder, mas não a vontade, isso mostra malignidade. E isso também é contrário à sua natureza. Se ele não pode e nem quer, então tanto é impotente quanto maligno, e consequentemente não pode ser Deus. Se pode e quer, a única possibilidade coerente com a natureza de Deus, então de onde vem o mal e por que ele não o impede? Então temos aí o pensador Epicuro, já desde a sua época, levantando esse importante questionamento, essa dúvida que persiste ao longo dos séculos, né, e que com certeza é um dos mais difíceis de resolução, o trilema de Epicuro. A lógica do paradoxo proposto por Epicuro toma 3 características do Deus judaico: a onipotência, onisciência e onibenevolência. Como caso verdadeiras, onibenevolência como caso verdadeiras aos pares, excludentes de uma terceira. Caso verdadeiras aos pares, excludentes de uma terceira. Isto é, se 2 delas forem verdade, excluem automaticamente a outra. Trata-se, portanto, de um trilema. Isso tem relevância, pois, caso seja ilógico que uma dessas características seja verdadeira, então não pode ser o caso que um Deus com as 3 exista, né? É isso que está dizendo. Isso tem relevância, pois caso seja ilógico que uma dessas características seja verdadeira, então não pode ser o caso que um Deus com as 3 exista. Aí vemos aí os questionamentos, o trilema levantado por Epicuro. Enquanto onisciente e onipotente, tem conhecimento de todo o mal e poder para acabar com ele, mas não o faz, então não é onibenevolente. Enquanto omnipotente e onibenevolente, então tem poder para extinguir o mal e quer fazê-lo, pois é bom, mas não faz, pois não sabe o quanto mal existe e onde o mal está. Então ele não é omnisciente. Enquanto omnisciente e onibenevolente, então sabe de todo o mal e existe e quer mudá-lo, mas não o faz, pois não é capaz. Então ele não é omnipotente. Então temos as 3 características, conforme no entendimento do Deus judaico-cristão: a omnipotência, a onisciência, poder, conhecimento e bondade. Então poder, conhecimento e bondade no problema de Epicuro são 2 realidades excludentes da terceira, em relação ao problema do mal. O mal existe, o mal é um fato, e agora a coexistência entre este Deus com essas características, onipotência, onisciência e benevolência, em relação ao mal, no entendimento de Epicuro, constitui-se uma contradição. E essa contradição é apresentada no esquema desse trilema. Ou ele é onipotente, e onisciente, mas não é benevolente, onibenevolência, né? Ou ele é onipotente, onisciente, mas não é benevolente. Ele pode e ele sabe, mas ele não quer. Com isso, há malignidade nele e contraria o conceito do Deus judaico-cristão. Ou ele é poder, né, onipotente, ele é bondoso, onibenevolente, mas não é onisciente. Ele pode e ele é bom, ele quer, mas ele não sabe onde o mal está ou não sabe resolvê-lo. Então ele não é onisciente, não tem todo conhecimento. E a terceira situação, ele tem conhecimento, ele tem a bondade de querer resolver, mas não tem o poder. Então com isso ele não é onipotente. Esse trilema de Epicuro analisa
principalmente essa questão, essa característica desse Deus com esse poder, né? Esse poder, essa benevolência e esse conhecimento, e a contradição da existência desse Deus com o problema do mal. Então ele se deteve em cima dessa divagação, né? Em cima dessa especulação do problema da coexistência desse Deus com essas características e o fato da existência do mal. E propôs então esse trilema que apresenta esse problema de uma forma sistematizada, tendo então, se dois se comprovam, exclui o terceiro. Excluindo-se o terceiro, exclui-se uma característica importante, e com isso negaria a existência desse Deus tal qual é descrito pela tradição judaico-cristã. Então temos aí o problema de Epicuro, que com certeza é dos problemas sobre os quais muitos pensadores já se detiveram durante muito tempo, e com certeza apresenta um problema muito importante para o conceito bíblico acerca de Deus. Quanto à onisciência de Deus, tem-se cogitado que, se ele não sabe tudo quanto sucederá, isto é, se o mal o pega de surpresa, então não é onisciente. Por outro lado, se ele é onisciente, tem conhecimento de antemão do mal que ocorrerá, mas não faz nada para impedi-lo, então podemos supor que ele não é todo bondoso, conforme o credo cristão declara que ele é. Então, o que podemos fazer para justificar os caminhos de Deus com os caminhos dos homens e com o curso do mundo? E aí temos o trabalho de uma importante área da teologia chamada teodiceia, a tentativa de justificar Deus. Inclusive recomendo aí uma palestra, depois eu vou trazer aqui o link dessa palestra do um estudioso chamado Jonas, eu me esqueci agora o sobrenome dele, Jonas, da editora Vida, e ele apresenta uma palestra falando exatamente acerca do problema do mal e um conselho que ele transmite aí de um estudioso chamado Plantinga, que fala acerca da inutilidade das teodiceias, porque Deus não busca justificar-se diante dos homens. Deus não busca justificar-se diante dos homens. Deus apresenta-se perante a realidade como a solução. Então Deus apresenta-se sim como a solução. Deus traz a solução para o mal. Todavia, ele não traz especulações. Ele nem especula acerca da sua autojustificação, e ele também não especula acerca da origem, acerca da problemática complexa para o entendimento humano acerca do mal. Na verdade, o homem não tem condições de entender esta complexidade. O homem foi privado dela enquanto esteve em inocência no Jardim do Éden. Todavia, quando entrou em contato com ela, passou a fazer parte dele este dilema. Esse trilema, até como representado por Epicuro. Epicuro depara-se com este grande abismo de conhecimento, esse grande lapso aí que acaba levando o homem a um desconforto. Então Deus, em relação a isso, apresenta a solução, mas não necessariamente apresenta a especulação, apresenta a teoria acerca da resolução desse problema. Não podemos negar que para harmonizar os atributos divinos com a presença do mal no mundo é algo quase impossível de ser explicado. A coerência, o problema de Epicuro é a coexistência entre Deus com essas características: omnipotência, omnisciência, onibenevolência e o fato da existência do mal. Então ele, com esse trilema, busca demonstrar, da forma como ele expôs, demonstrar a contradição. É isso que ele está buscando. A contradição desse conceito, desse Deus com essas características. Essa contradição está exposta nesse trilema. Esse trilema apresenta duas afirmativas verdadeiras que negam a terceira. Então, para cada dessas três, associando-se duas, nega-se a terceira. Negando-se a terceira, nega-se essas características. Sendo assim, esse Deus não é dessa forma que foi descrito. Ele não tem essas características. Ou ele não pode, ou ele não sabe, ou ele não quer. Então, se ele pode, sabe e quer, por que existe então o mal? Então, esse é o problema com o qual ele se depara e ele expõe. Embaraçados nessa questão, muitos teólogos têm perguntado: se Deus é todo poderoso, como ele permitiu a entrada do mal em sua criação, de uma maneira tão evidente e generalizada? Diante dessa questão, alguns teólogos têm sacrificado erroneamente a onipotência de Deus, julgando que, apesar de ser Deus
muito poderoso, veja, muito poderoso, foi incapaz de impedir o aparecimento de todos os problemas existentes. Mas por outro lado admitem também que, sendo Deus todo-poderoso, é de esperar que por fim ele fará o bem triunfar sobre o mal. Mas isso só será possível através de um eterno conflito que invadirá a eternidade. Nesta ala temos o chamado teísmo aberto, que tem surgido e tem crescido nos meios acadêmicos aí da cristandade. E ele me parece ser constituído de teólogos que, ao refletirem acerca desses problemas e não acharem uma solução definitiva, apesar de sua sinceridade, porque eu acho que constitui uma das suas características, a sinceridade desses teólogos, eles acabaram por, ao tentar construir uma solução definitiva, acabaram se enredando aí por esse caminho da negativa da característica de Deus ser todo-poderoso, né, a onipotência. Com isso há uma falha, porque o Deus bíblico é caracterizado por essas características. Ele é constituído por esses atributos não comunicáveis, né? Atributos que o homem não partilha deles: a onipotência, a onisciência, a onipresença, a onibenevolência. Então, o teólogo tem que ser cativo da Escritura. Quando o teólogo aventura-se fora daquilo que a Escritura delimita, ele corre um grande risco. A teologia é serva da Bíblia. Então a teologia é uma boa serva quando ela emprega toda a sua capacidade para elucidar, esclarecer, propagar, tornar acessível todos os conhecimentos, os mistérios, as revelações do texto bíblico. Quando a teologia abandona o contexto bíblico e passa a ela mesma tentar propor soluções, certamente ela entrará em rota de colisão com a Sagrada Escritura, porque ela lançará mão de recursos filosóficos, especulações, lançará mão de lógica humana, lançará mão de coisas que são pertencentes ao mundo humano e que não expressam a realidade do mundo de Deus, que é externada pela Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é a revelação de Deus acerca da verdade. Então, quando a Sagrada Escritura se manifesta em relação a algo do mundo de Deus, muitas das vezes não será compreendido na totalidade pelo ser humano. Todavia, a teologia se aplica em tornar esse conhecimento acessível. Talvez não trazer uma solução definitiva, mas torná-lo conhecido. Então, quando a teologia tenta por si mesma resolver alguns problemas, certamente ela cometerá alguns erros graves. E eu creio que esse é um dos problemas do teísmo aberto. O teísmo aberto, ao tentar resolver essa questão, ele acaba por sacrificar alguns conceitos que é revelado na Bíblia, na Sagrada Escritura. E aí, autores bíblicos diversos afirmaram definitivamente que Deus é todo-poderoso. E quando, para tentar resolver esse problema, o teísmo aberto nega a característica de Deus como todo-poderoso, para dizer que Deus não é responsável pelo mal, ele está tentando resolver por si mesmo. E está, na verdade, prestando um desserviço ao conhecimento bíblico. Ora, se tivermos de alimentar dúvidas sobre o próprio Deus, então não restará muita coisa de valor dentro da religião, com exceção talvez de seus aspectos éticos, os quais podemos cultivar sem o acompanhamento de qualquer religião formal. A psicologia, a filosofia, a política têm seus respectivos sistemas éticos, que podem ser retidos sem qualquer vinculação religiosa. Mas todos nós sabemos que esse não é o caminho para resolver tal assunto tão complexo. Então, o grande problema às vezes é tentar responder a certas perguntas que, na verdade, não tem uma solução, porque foram propostas da forma incorreta. Então, o problema da teologia, quando se aventura por esses campos aí e tenta propor uma solução, é que ela se vinculou a uma pergunta que foi elaborada de uma forma incorreta. Então, para uma pergunta incorreta, não há uma resposta correta. Há simplesmente um questionamento da forma como ela foi levantada. Então, a teologia, quando sacrifica a característica da onipotência de Deus para tentar resolver o trilema, ela, na verdade, está abandonando o seu papel de esclarecedora, de demonstradora, de elucidadora
da realidade bíblica para tentar se ater a um problema que foi construído de uma forma defeituosa. O grande problema de Epicuro é que ele entende e ele chegou a esta conclusão de antemão e ele tem esse pressuposto de que é contraditório a existência de um Deus todo-poderoso, todo bondoso e onisciente, conhecedor de todas as coisas. Ele chegou a essa conclusão de antemão que a existência desse Deus com essas características, com esse atributo, é contraditória em relação ao fato da existência do mal. Então o problema não está necessariamente dentro dessas características. O problema está na própria pergunta, a própria proposição. A proposição está viciada por esse pressuposto. Será que esse pressuposto é real? E aí temos alguns princípios da lógica aqui que nos ajudam nesse caminho. Veja, princípios da lógica. Para compreender as relações que se estabelecem entre as proposições, foram definidos os primeiros princípios da lógica, assim chamados por serem anteriores a qualquer raciocínio e servirem de base a todos os argumentos. Para serem princípios, são de conhecimento imediato e, portanto, indemonstráveis. Ou seja, não é necessário um curso, uma faculdade, uma formação, um PhD, um ThD, para se chegar às conclusões. São lógica básica. Geralmente distingue-se três princípios: o da identidade, o de não contradição e o do terceiro excluído. Esses princípios regem toda a ação humana. Toda a ação humana precisa ser conduzida por princípios básicos de lógica. O segundo princípio de identidade, não contradição e terceiro excluído, exatamente. Segundo o princípio de identidade, se um enunciado é verdadeiro, então ele é verdadeiro. Básico, extremamente fundamental. Se um enunciado é verdadeiro, então ele é verdadeiro. Aquilo é aquilo que é. Então ele não pode ser outra coisa senão aquilo que ele é. O princípio de não contradição, que alguns denominam simplesmente princípio de contradição, afirma que não é o caso de um enunciado e de sua negação. Portanto, suas proposições contraditórias não podem ser ambas verdadeiras. Se for verdadeiro que alguns seres humanos não são justos, é falso que todos os seres humanos são justos. Veja só, hein? Se for verdadeiro que alguns seres humanos não são justos, então é falso que todos os seres humanos são justos. Então veja, a partir do momento que alguns não são, torna-se falso dizer que todos são. Uma vez que apresentou a possibilidade, e essa possibilidade for verdade de que alguns são, nega-se necessariamente o outro. O princípio do terceiro excluído, às vezes chamado princípio do meio excluído, afirma que nenhum enunciado é verdadeiro nem falso. Ou seja, há um terceiro valor, como disse Aristóteles. Entre os opostos contraditórios não existe um meio. Entre os opostos contraditórios não existe um meio. A essa altura da exposição é possível perceber que as proposições podem relacionar-se por oposição e dependência. Então vemos aí que nesses três princípios, o da identidade, o da não contradição e o do terceiro excluído, vemos que a construção de um conhecimento que pode auxiliar no entendimento acerca do problema que afetou Epicuro e afeta a todos nós. E aí temos, dentre os problemas, a chamada antinomia. Na tradição cética e de outras doutrinas influenciadas pelo ceticismo, tal como o kantismo, contradição entre duas proposições filosóficas igualmente críveis, lógicas ou coerentes, mas que chegam a conclusões diametralmente opostas, demonstrando os limites cognitivos ou as contradições inerentes ao intelecto humano. Essa situação. Existe Deus e Deus tem essas características. E existe o mal no mundo. E elas não entram em contradição, são simplesmente uma antinomia.